você traz o seu olhar de hoje da China, né? Você que esteve recentemente na China, foi outras vezes e mais recentemente voltou lá para fazer aquela série maravilhosa Jornada da Vida. Obrigada. E aí você encontrou uma China muito diferente, né, Sônia? A China a cada 5 anos que a gente vai, dá a impressão de que se passaram 30. Uhum. Né? Quando eu cheguei para morar na China, digamos assim, que era o começo dos anos 2000 e eu tinha o Brasil dos anos 70. Sei, nossa. Uhum. Hoje eu encontrei muitas partes da China para a par com o Japão. Em tecnologia. Em tecnologia, em desenvolvimento, em educação. Uhum. Bom, para você ter uma ideia, a China está fazendo 40 anos das reformas promovidas pelo Mao Tse-tung, Uhum. pelo Deng Xiaoping. Hum. 40 anos da morte do Mao Tse-tung e as reformas De abertura, né? econômicas, a Uhum. abertura econômica, que tem aquela frase famosa do... Tem várias frases famosas do Deng Xiaoping sobre as reformas. Uma delas é que enriquecer é glorioso. Uau, o cara. É. Muitos chineses estão vivendo a glória, nem todos. Uhum. Outra é que alguns vão enriquecer primeiro. Muitos Uhum. enriqueceram e estão bilionários. Outra é de que os benefícios chegarão para todos. Hoje, em Hum. 40 anos, a China tirou 700 milhões de pessoas que estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. Bom, bom, Para você ter uma incrível. ideia, hoje, na China, tem 10 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Uma Enquanto no porcentagem. Brasil, com Hum. 200 milhões, tem 15 milhões de pessoas. Olha Ou isso. seja, nós temos 1/8 da população e 50% a mais de pobres, Tá vendo? A China avançadíssima, inclusive nisso, né? Na inclusive nisso. distribuição de renda. E lá no epílogo, vamos começar do epílogo, aí depois a gente conta a história da Sônia Bride na China, que é deliciosa. No epílogo você fala do seu choque ao voltar, né, para a China, depois de tantos anos, de passar pelo local onde vocês moraram, a paisagem é outra. E aí você fala da questão do reconhecimento facial, que agora é Aham, muito comum na China e é muito estranho, não isso. é, Sônia? Não, porque é uma tecnologia assim, para qualquer tecnologia que envolva algoritmos, você precisa ter acesso a muitos dados. Nos países do Ocidente, mesmo o Brasil, com 200 milhões de pessoas, você tem as leis de privacidade, você tem uma porção de restrições, como nos Estados Unidos também, de disponibilização de informações sobre os cidadãos para empresas de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico. Na China, são 1 bilhão e provavelmente 400 milhões hoje, e todos os dados do governo ficam abertos para as empresas que o governo aprova. Então, você tem empresas que produzem câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e elas têm acesso aos dados de todos os chineses. Quem está no cadastro, as câmeras reconhecem numa fração de segundo. Se eu estou andando na rua, eles estão me monitorando, é isso? Pela minha face? Eles não vão buscar o tempo todo por pessoas Comuns, normais, né? É, né? sim. Mas, por exemplo, você vai embarcar num avião ou vai embarcar no trem, Hum. você apresenta a sua identidade, você olha numa câmera e a câmera vai fazer o reconhecimento se você e o seu documento são a mesma pessoa. Isso é bom. Então, se você tem um documento falso, É, você é pego na sim. hora. Ah, isso é A outra bacana. coisa, Hum. se você é procurado, se você tem uma ordem de prisão, você não entra num ônibus, você não entra num trem, num avião, no metrô, Uhum. sem ser reconhecido. Vai dar o alerta. Então, dá o alerta. Uhum. Agora, se eles Isso é quiserem muito bom no rastrear, combate ao crime, mas é. num país com um regime extremamente autoritário, que hoje mantém mais de
1 milhão de pessoas em campo de trabalho forçado na província de Xinjiang, que é no noroeste do país, onde tem maioria muçulmana. É um país com uma repressão muito grande. Qualquer pessoa que pense contra o governo vai ser detectada, vai ser presa e vai ser punida. Tá. Se você fizer alguma movimentação que seja considerada assim meio subversiva, Exato. você vai ser identificado. Ou se você Exato. se alguém suspeitar de você, eles têm como monitorar os seus passos, né? É assim, o Big Brother é a China. Ai, que medo. E é a tendência, né, Sônia Bride? A China é a tendência, não é? É a tendência, porque assim, lá eles estão fazendo, porque um país autoritário faz o que quer, não precisa de licença de Congresso nem de nada. Então, mas isso é o que todo governo gostaria de fazer, né? Não, mas com o argumento absoluto sobre seus cidadãos. Com o argumento de controlar o crime, isso passa fácil. Passa. Agora, assim, é verdade que a gente deveria ter pelo menos um sistema de identificação dos nossos cidadãos no Brasil um pouco mais eficiente, né? Total. As carteiras de identidade são emitidas pelos estados, não há um banco nacional, você pode tirar a carteira de identidade em vários lugares, você pode ter várias identidades no Brasil e nada funciona, nada funciona. E se você você faz a carteira de identidade, você entra no Banco Nacional, todo mundo suja o dedo ali fazendo o digital, né? Sim. Isso não está digitalizado. É terrível. Isso não está no Banco Nacional. Isso é um absurdo num país que tem a criminalidade que tem, e isso ajuda a explicar o tamanho da impunidade que nós temos no país, onde só 8%, por exemplo, dos assassinatos são esclarecidos. É isso. E no meu caso, eu tive o meu RG roubado, caiu na mão de um estelionatário. Enfim, isso me deu uma dor de cabeça terrível. Não, isso é horrível. Se você tem um sistema de cadastramento que funciona, né, tudo isso pode ser evitado ou combatido de uma forma muito mais eficaz. E a China está muito à frente nesse quesito, né? Assim como em tantos Pro bem e pro outros. Pro bem e pro mal, pois é.